que a gente tem muito conteúdo para ver. Então, gente, a gente estava falando, né, sobre a Ana Nery, que foi também pioneira nessa história aí do Paraguai, né? Enfim, trabalhou em vários e vários processos de guerra, pós-guerra aí, que teve 2 filhos recrutados pelo exército, né? Aí, gente, em 1890, ela própria fundou uma escola de enfermagem, tá? Que era a escola de enfermeiros e enfermeiras. Então, gente, nessa época, por que tinha que ser colocado assim, escola de enfermeiros e enfermeiras, né? Justamente também, pessoal, por causa da discriminação, né, contra as próprias mulheres. Então, foi se colocado dessa forma para não permitir algo do tipo assim desta natureza que pudesse impedir, né, que as mulheres pudessem entrar para fazer um curso como esse. Vocês sabem que o nosso português ele é muito machista, né? O nosso português ele é muito machista. Então, por quê? Quando ela vai falar algo assim gerenciado, né? Ou seja, generalizado, um gênero, né? Quando ela quer falar dos 2 gêneros, né? Masculino e feminino, ele opta, né? Ele opta por quem? Por falar do gênero masculino. Então, quando falasse, se fosse te falar assim, foi criada a primeira escola profissional de enfermeiros, né? Então, as mulheres na época não iam entrar. Por isso que houve necessidade de colocar, assim, escola de profissional de enfermeiros e enfermeiras, tá, gente? Porque já abrangia as 2 categorias aí, tá? Os 2 gêneros, masculino e feminino. Por isso que foi colocado assim, tá? Então, nosso português, ele é muito machista mesmo, né? Ele só opta logo para o sexo masculino, mas generalizando tudo, tá? Então, com conhecimento técnico-científico, a partir de agora sim, gente, olha, a partir de agora sim, houve um embasamento científico, né? A partir de 1890, onde ela criou a primeira escola de enfermagem para enfermeiros e enfermeiras, gente, tá bom? Então, a partir daí, teve o conhecimento técnico e científico, tá? Que foi um decreto federal promulgado, foi o número 791, de 27 de 9 de 80, né? Hoje, pessoal, até hoje essa escola ainda existe, né? Que é a Escola Alfredo Pinto, a antiga Escola Alfredo Pinto, que é a Unirio, gente. Vocês já ouviram falar na Unirio, pessoal? Universidade do Rio de Janeiro. Já ouviram falar na Unirio? Não, professor. A Unirio até hoje ela existe, né? Então, antigamente, ela que foi criada por Ana Nery, tá? Então, ela foi fundada por ela, que era antigamente Alfredo Pinto, né? Hoje é chamada de Unirio, tá? Em 1923, foi criada a primeira escola de enfermagem baseada na adaptação americana no modelo nightingaliano, tá? Que foi a Escola Ana Nery. Aí sim, pessoal, lá em 1923, que foi criada a Escola Ana Nery, baseada neste modelo nightingaliano, tá? Um modelo de Florence Nightingale, que foi chamada como Escola Ana Nery, tá? Então, a Escola Ana Nery, esse nome aí já vem da pré-história mesmo, tá? A enfermagem no Brasil, gente, olha aí a Escola Ana Nery, gente, tornou-se referência para as demais escolas, selecionava para seu quadro moços de camadas sociais mais elevadas, ou seja, gente, elitista, né? Então, praticamente não era quem queria entrar no curso como esse que entrava, tá? Então, as moças que queriam fazer enfermagem, elas eram selecionadas, gente, tá? E tinham que pertencer à média sociedade, né? Pelo menos o pai ter condição, né, ter uma família rica. Então, isso que era o erro dessa época, tá? Que era o erro dessa época. Então, provocou a divisão social do trabalho de enfermagem, né? E eram enfermeiras padrão, que eram consideradas. Por quê? Porque eram mulheres elitistas, né? Pertenciam à alta sociedade. Então, antigamente, pela formação da escola na Nery,
para se ter uma mulher enfermeira, significava que ela era, né, de uma família que tinha dinheiro, né? No mínimo tinha fazenda, tinha, eram os senhores do engenho, enfim. Então, trabalhavam na política, enfim. Eles eram considerados assim nessa época, tá? Correio do Brasil, né, foi publicado, gente, tá? Essa aqui é a Ana Nery, certo? De 1814 a 1880, foi a pioneira da enfermagem no Brasil, né? Prestou serviços voluntários nos hospitais militares de Assunção, né? Corrente e Humaitá, durante a Guerra do Paraguai, né? Então, assistia uma enfermeira que gostava de trabalhar no processo guerra e pós-guerra, era a Ana Nery, tá? Em 1865, o Brasil integrou a Tríplice Aliança, que lutou na Guerra do Paraguai. Os filhos dela, né, foram convocados para trabalhar nesse campo de batalha, né? Foi com isso que ela pediu, né, escreveu ao presidente da província e oferecendo seus cuidados aos feridos da guerra, né? E onde foi aceito o seu pedido, realmente ela entrou para trabalhar bem próximo aos dois filhos dela, né, cuidando de enfermos aí. E aí, a gente praticamente viajou o Brasil quase todo, né? Salvador, direção ao Rio Grande do Sul. Foi aí onde, pessoal, aprendeu noções de enfermagem com as Irmãs da Caridade de São Vicente de Paulo, para vocês verem, né? Depois que as mulheres eram tidas como bêbadas, mal educadas, prostitutas, né? A partir daí a coisa parece que virou, ao contrário, tá, gente? Então, para ser enfermeira, tinha que pertencer da média sociedade, tá? Da classe média, tá, gente? Então, no mínimo, fazer parte do corpo, né? Fazer parte do corpo das irmãs de caridade naquela época, né? Das irmãs de caridade, tá? Então, a coisa praticamente que virou. Então, a partir daí, para ser enfermeira, né, tinha que ter uma boa índole, ser de famílias nobres, famílias ricas, né? Então, com 51 anos, foi incorporada ao 10º Batalhão, né, de voluntários, né? Durante toda a guerra, prestou serviço nos hospitais militares de Assunção, tornou-se a primeira mulher enfermeira do país, gente, tá? Do país, aonde se isso, né, no Brasil, tá? Apesar da falta de condições, pouca higiene, falta de materiais, excesso de doentes, ela chamou a atenção por sua dedicação ao trabalho como enfermeira, por todos os hospitais onde passou. Essa é uma foto real dela, também mais uma foto real, tá, para vocês perceberem como era aí, que eram as coisas que eram tratadas naquela época, paciente praticamente quase que em cima um do outro, né? Então, ela montou uma enfermaria modelo em Assunção, capital, né, paraguaia, sitiada pelo Exército Brasileiro, onde no final da guerra de 1870 voltou ao Brasil com 3 órfãos de guerra, né? Foi homenageada com a medalha geral de campanha e medalha humanitária de primeira classe, né? Foi justamente por Dom Pedro II, né? Que a nomeou assim desta forma, tá, gente? Então, praticamente foi pioneira durante todos os processos de guerra e pós-guerra, né? Felizmente falando. Agora cabe a nós continuarmos esse trabalho de progressão da nossa profissão, ampliando os horizontes, estudando cada vez mais, seguindo os princípios da ética profissional, né? Afinal, somos gente que cuidamos de gente. Palavras próprias dela, tá, gente? Elas mesmas criaram, pessoal, o símbolo da enfermagem, tá? Que cada pedra dessas tem um significado, gente. Por que tem que ser a cor verde, né? Foi uma cor nada mais do que escolhido, né? Verde, porque amplia os horizontes, né, gente? Amplia os horizontes, tá? Então, por isso que tem que ser a cor verde da enfermagem, tá? Então, é uma esmeralda, é a cor que representa a verde, verde esmeralda, né? Que é o símbolo da enfermagem. Geralmente, as mulheres colocam um símbolo como esse, né? Meio que oval, e em forma de um retângulo, né? Os homens, tá, gente? Essa pedra aqui, ela tá em cima de um anel de ouro, é muito linda, ela brilha demais, tá? Então, é muito bonito esse símbolo aí, para a galera que tem vontade, né, que já se planeja, tá, gente, para comprar um anel de formatura. Vocês podem ter certeza que
Algumas pessoas, algumas empresas vão andar atrás de vocês aí, né, para comprar esse anel aí. E eu digo logo de passagem que não é muito barato, né, gente? É um pouco caro. Mas todo mundo tem condições de comprar, né, gente? Já se programando a partir de agora, então isso aí consegue sim. Lembre-se, nós fazemos a diferença entre a vida e a morte, tá, gente? Então, nós hoje somos considerados anjos de branco, né? Que fazemos realmente a diferença entre a vida e a morte, tá? Essas são palavras de Ana Neri. Tá bom, gente? Beleza? Pessoal, é o seguinte, essa parte aqui, que fala sobre história, base histórica da enfermagem, tá, gente? Essa parte sobre psicologias, né? Esse período pré-histórico aí, tá? Acabou aqui. Beleza, gente? A gente vai começar, pessoal, a entrar no assunto propriamente dito sobre ética profissional, tá? Gente, eu peço muito cuidado em relação a isso daqui, muita atenção mesmo, tá bom? Os colegas que não conseguirem entrar, infelizmente, vai perder uma aula como essa, tá, gente? Tá chegando o sinal direito aí, gente, minha voz? Sim, professor. Sim. Ah, que ótimo, então, gente. Então, o histórico da legislação básica em enfermagem, tá? Isso aqui, vamos ver agora um pouco do histórico da legislação básica em enfermagem, tá? Vamos ver alguns processos éticos, algumas resoluções, o próprio código de ética, de ética, a lei 7.498 de 86, que é a lei que rege a enfermagem no país, tá? Então, gente, esse histórico da legislação básica de enfermagem, a gente tem que entender o que é isso aqui, tá? Ver só alguns tipos de legislação. Professor, mas eu posso ver todo, eu preciso ver todo aquele processo? Gente, aquela apostila que eu passei para vocês, que eu vou passar para vocês, na verdade, tá? Ali tem tudo isso aqui, tem todos os tipos de legislações da área da enfermagem. Só que tem umas lá, pessoal, que praticamente não há assim, muito interesse para a gente agora, tá? Eu queria que se desse para vocês tirar uma cópia e ficar com vocês, pô, ótimo, beleza, tá? Mas, gente, eu ainda coloquei para vocês, eu vou escolher tá, pessoal, algumas parte dessa apostila que é de suma importância para vocês estudarem, até para essa disciplina, tá? Concurso público, tá, gente? Para outros tipos de provas aí, enfim, processo seletivo. Então, é muito bom. Eu, de minha inteira responsabilidade, farei isso, tá? De escolher as principais partes para vocês, tá bom? Mas me cobrem isso. Beleza, pessoal? Ok. Beleza, gente? Então, me cobrem isso, tá? Então, gente, a ABEM, né? O que significa ABEM? São bases históricas da legislação. Associação Brasileira de Enfermagem. Ela foi fundada, pessoal, em 1926, no Rio de Janeiro, tá? No Rio de Janeiro, tá? Com sede em Brasília também, tá? Então, é a Associação Brasileira de Enfermagem, tá? É uma associação, certo? Hoje em dia nós temos a Organização Mundial da Saúde, né? Nós temos o Ministério da Saúde, tá? Então, essa Associação Brasileira de Enfermagem, tá? É uma associação que praticamente seria como hoje, né? A Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde, tá? É uma associação que tem crédito e credibilidade, pessoal, para nos ajudar a manter políticas de saúde, né, em histórico legislativo, tá? Que é a Lei 5.905, que está aqui, né, e a Lei 7.498. Por quê? Porque foram conquistas nossas, né, que através da lei, desse projeto de lei, tá, 5.905, de 12 de julho de 73, que foi criado, pessoal, aí sim que foi criado, passou a ser criado o Conselho Federal de Enfermagem, tá? Então, gente, o Conselho Federal de Enfermagem nada mais é que um conselho, tá, que vai nos reger de grande porte. Então, temos o de grande porte, que é o Conselho Federal de Enfermagem, e os Conselhos Regionais de Enfermagem, pessoal, que são os CORENs. Esses que são o sistema COREN-COFEM, tá? São órgãos legislativos, né, de classe propriamente dita só da enfermagem, pessoal,
que vai nos ajudar, que vai nos amparar legalmente, tá bom? E alguns atos normativos, tá? Ele também é um sistema que trabalha com o sistema penal brasileiro, tá? Então, que praticamente vai nortear o profissional em seus princípios e diretrizes, tá, gente? Então, direitos e deveres, penalidades, infrações, tá? Ele vai dizer o que é penalidade, vai dizer o que é infração, vai dizer o que é o direito do profissional, vai dizer o que é dever do profissional também, tá bom? Então, é um sistema que nos fiscaliza, tá? E pode nos dar algum apoio em relação, por exemplo, ao movimento grevista? Pode, tá, pessoal? Mas aí é simplesmente um apoio simbólico, tá? Nada assim que tão formal mesmo, tá? Então, a ABEM, né, foi ela que aprovou em um congresso nacional essa lei, que é a 5.905, então nunca mais esqueço isso. O que é? Posso colocar na prova. O que é essa lei, né? Qual o principal objetivo da promulgação do projeto de lei 5.905, de 12 de julho de 73? Aí vocês podem dizer lá, né? Foi a lei que criou, né, o sistema Corém e COFEM, né? Sistema Conselho Federal e Regional de Enfermagem, tá, gente? Para nos dar um norte da enfermagem no Brasil, tá bom? Então, não esqueça isso, pessoal. Essa lei aqui é muito importante. Quando você for estudar ética e legislação de enfermagem, é comum você achar logo de primeira, né, essa lei, esse tipo de lei aqui, 5.905. E ela está incluída nessa apostila que eu vou dar para vocês, que eu vou incluir também. Tá bom? Depois é só dar mais uma lida e procurar na literatura sobre essa lei aqui. Como eu falei para vocês, é uma lei que ela abrange muitas coisas, gente. Só que a gente quer a receita do bolo. A gente requer a receita do bolo. Então, é o que vai interessar para a gente, tá, pessoal? Então, muito naquela apostila lá tem muitas coisas que praticamente não nos dá muita credibilidade para a gente. Então, para agora, para esse momento, é procurar o que é mais de suma importância, tá bom? Então, gente, finalidade dela, da ABEM, né? Congregar os enfermeiros e técnicos em enfermagem, incentivar o espírito de união e solidariedade entre as classes, tá, gente? Então, isso daí já tem sido uma finalidade da ABEM, pessoal, há muitos e muitos anos atrás, tá? Ela tenta, na verdade, pessoal, fazer a categoria, a classe da enfermagem, né, somar um com o outro, como eu já cansei de falar para vocês, tá? É uma classe que não se une, é uma classe que é totalmente desunida. Então, esse que é o espírito da coisa da ABEM, né? Incentivar o espírito de união e solidariedade entre as classes, promover o desenvolvimento técnico, né, científico e profissional dos integrantes de enfermagem do país também, tá? Então, a ABEM, pessoal, ela vai trabalhar com políticas, né, voltadas para a categoria enfermeiro, técnico, enfermagem, auxiliar de enfermagem, parteira, enfim. Promover a integração às demais entidades representativas da enfermagem, na defesa dos interesses da profissão também, pessoal. Tá? Ela pode ajudar nessa promulgação, na promoção, tá? Em relação a algumas entidades, sobre a nossa categoria representativa, que é da enfermagem. Tá? Na defesa dos interesses da nossa profissão. Que interesses seriam esses, pessoal? Né? Melhores condições de trabalho, né? Melhorias salariais, enfim, tá? Demanda de EPI, tá? O autorreconhecimento de gestão, tudo isso daí, pessoal. Isso daí tudo são políticas que a ABEM pode trabalhar. Aí tem a lei, gente, 4.024 de 61, que é a Lei de Diretrizes de Base da Educação, né? Que é a LDB, tá? De 1962, foi de muita importância na regulamentação dos cursos na área da enfermagem, pessoal. Então, essa lei de diretrizes de base da educação, de 62, pessoal, praticamente teve vários atos normativos, né? E vários decretos de lei também, juntamente com a 4.024 de 61, que veio dar um apoio forte aí, né? Para os cursos da área da enfermagem no país, que antes se via muita burocracia, pessoal, então não era assim colocar um curso qualquer, não, tá? Não era assim colocar um curso qualquer, então tinha muitas e muitas de burocracia. A partir daí
que foi criada a Lei de Diretrizes de Base da Educação, né, aí sim, a enfermagem ela passa a ser reconhecida como uma área de ciência realmente, tá? Como, e também para ser autorizada pelo Comitê de Ética, porque vamos estudar corpo humano, tá, gente? Então, os cursos na área da enfermagem passaram a ser altamente autorizados no país, através dessa lei aí, 4.024 de 61, tá? COFEM e COREN, gente, quem são, né? Conforme estabelece a lei, são órgãos disciplinadores do exercício da profissão dos enfermeiros e das demais profissões, compreendidos no serviço de enfermagem, pessoal. Que profissões são essas, né? Quem é que compete a categoria, pessoal? Bora lá. Estou muito parado, muito calado hoje. Quem é que compete? Além dos enfermeiros, quem são outra categoria? Hein, pessoal? Os técnicos. Hein? Técnicos Quem é? auxiliares. Isso. Técnico, auxiliar de enfermagem, né, gente? Então, são órgãos disciplinadores do exercício da profissão dos enfermeiros e das demais profissões, compreendidas no serviço de enfermagem. Quem são? Técnico, enfermagem, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e as parteiras também. Tá, gente? Beleza? Então, esses que são órgãos disciplinadores do exercício profissional. Tá? Então, gente, em cada estado brasileiro existe um conselho regional, né, os quais são subordinados ao Conselho Federal de Enfermagem, tá? Então, todos os conselhos regionais, o próprio nome já diz, Conselho Regional de Enfermagem, tá, gente? Todos os conselhos regionais de enfermagem, eles são subordinados, pessoal, ele responde diretamente, né, a um conselho federal, tá? A um conselho federal, que é o maior órgão disciplinador, né, dentro da categoria profissional. Então, gente, quem é que compete o corpo de COFEM, né? Quem é que compete, pessoal? É médico? E aí, gente? E aí, pessoal? Bora, gente, bora responder. Não. Fisioterapeuta, enfim, biomédico, tá, gente? Então, são o corpo, né, que compete a equipe do sistema COREN COFEM, tá? São enfermeiros, são técnicos, tá? São delegados da própria profissão, tá bom, gente? Da nossa própria profissão, tá? Código de ética, pessoal. Vamos falar agora um pouco sobre o código de ética, né? Que é o CEP, que a gente trata como CEP, né? Código de ética dos profissionais de enfermagem, tá? Um código também que contém normas, princípios, direitos e deveres pertinentes à conduta ética do profissional, tá, gente? Então, ele vem trazer para a gente o que é direito, o que significa deveres, o que são infrações e penalidade. O próprio nome já diz, né? Código de ética de profissionais de enfermagem, tá? Então, o exercício profissional é limitado também pelo Código Penal Brasileiro, tá? Que é o CPB, tá, gente? Como eu falei para vocês, tá? Então, em um ato disciplinador aí, né, sistema COREN, ou sistema COREN responde diretamente ao COFEM, tá, gente? Se for, assim, algo que precisa, que aquele profissional precisa ser penalizado perante o Código Penal Brasileiro, ele vai responder diretamente processo, tá, gente? Do Código Penal Brasileiro. Então, por isso que eu falei para vocês. Nosso Código de Ética, ele vai trabalhar aí encostado, né, do Código Penal Brasileiro e disciplinar também, tá? Porque o nosso Código de Ética, pessoal, ele tem poder também deliberativo, tá? Ele pode deliberar, como, por exemplo, aplicar multa, censura, cassação do exercício profissional, tá bom, gente? Suspensão do exercício profissional. Primeiro tem uma hierarquia a ser cumprida, tá? Primeiro vai ser a suspensão do exercício profissional, com um período não superior a 29 dias. Tá? Depois vai ser a cassação do exercício profissional, em que esse profissional ele vai perder o direito, pessoal, de exercer a enfermagem no país. Tá? Então, o certificado dele praticamente não vai servir para nada mais. Tá, gente? Então, para ele exercer a enfermagem, teria que fazer uma outra graduação, tá?
Até porque no Código Penal fica a ficha suja, e na hora de você fazer uma outra graduação, vai ficar lá, né, gente? Vão pedir o nada consta, enfim, já vai constar que você foi envolvido num processo penal brasileiro, tá? Ou um processo disciplinador no próprio Código de Ética. Então, é muito difícil, pessoal, exercer novamente a profissão. Por isso que eu digo, pessoal, tem bastante cuidado com relação a isso, tá? Código de Ética, ele diz que você tem que estudar ele e aprender, e exercer, obedecer, pessoal, tá? Depois, qualquer ato aí disciplinador, que ele chega para fiscalizar, ele vai penalizar o profissional de acordo com cada ato que ele fez ali, tá? E o mais grave que tem é quando se há realmente óbito daquele paciente, né, em que você realizou uma tal procedimento e trouxe iatrogenia, até mesmo o óbito do paciente. Então, muito cuidado com isso, tá? Que é onde vai se aplicar a cassação do exercício profissional. Ou seja, pessoal, além dele cassar o exercício profissional teu, não vai te dar direito de exercer a profissão. Então, isso daí foi um ato, assim, bastante grave, né? Tem as infrações leves, moderadas e as graves. Então, praticamente, o profissional foi envolvido numa infração grave. A partir daí, além dele cassar o exercício profissional, desse profissional, né, ele vai envolver ele no Código Penal brasileiro, para que ele possa responder o processo legalmente perante a lei. Tá? Então, diante disso, destacamos a abordagem em ambos os códigos de alguns temas polêmicos, porque todos os profissionais poderão responder a estas duas instâncias. Tá? A gente vai ver a competência de cada um, né? Eu tenho a competência dos CORENs e eu tenho também a competência dos COFENs. Tá? Competência dos CORENs, deliberar sobre inscrições no conselho e seu cancelamento. Tá? Então, quando forma, é lá que a gente vai fazer a inscrição no conselho de classe, tá, gente? A inscrição ou o cancelamento também. Ele pode disciplinar e fiscalizar o exercício profissional também, tá, gente? Então, observando as diretrizes gerais do COFEN. Então, essas diretrizes gerais de como o COREN tem que disciplinar e fiscalizar, ela é imposta pelo COFEN, tá? Que é o órgão colegiado maior, tá? Que é o sistema COFEN, que é o Conselho Federal, com sede em Brasília, tá, gente? Então, o COREN, ele vai disciplinar e fiscalizar através de diretrizes próprias e diretas do COFEN, tá? Então, ele que faz toda essa política aí, e o sistema COREN, tá? Ele vai ter que responder isso daí. Correto, gente? Competência. Professor, Diga. agora minha irmã está fazendo um estágio, tá em aula, né? De enfermagem, ele tinha uma técnica lá, já estava próximo. Gente, eu não ouvi uma grama que a colega falou. Tá cortando muito, minha querida. Eu não entendi o que você falou. Eu não entendi, viu, Claudiane, o que você falou, não. Tá cortando muito a tua voz aqui. Eu creio que para mim também deve estar chegando com vocês assim. Hoje eu tô triste. Então, gente, bora lá, né? Competências também dos CORENs, mais competência aqui, né? Executar as instruções e resoluções do COFEN. Então, é algo que ele vai responder diretamente, pessoal, ao sistema COFEN. Correto? Então, essas políticas, gente, né, disciplinadoras, fiscalizadoras, são feitas pelo COFEN e vai ser executada pelo COREN, né? Que são as sedes regionais em cada estado brasileiro, ou seja, em cada capital de estado brasileiro, tá? Como aqui nós temos em Macapá. Então, executar as instruções e resoluções do COFEN, expedir carteira e cédula de identidade profissional, pessoal, indispensável ao exercício da profissão, a qual tem validade em todo o território nacional. Tá? Então, essa nossa carteirinha do COREN, que é a identificação profissional, ela é expedida pelos próprios CORENs, tá? Mas tem que ter autorização, né, do COFEN, tá? E ela vai valer em todo o Brasil? Vale, pessoal, pode valer em todo o Brasil, desde que aquela pessoa esteja inscrita, né, ali na jurisdição onde vai exercer a profissão. Por exemplo, eu me formei aqui no Amapá,
tá, gente? E eu vou trabalhar no Pará, então eu tenho que ter inscrição diretamente no Corém daqui e lá no Corém do Pará. Ou seja, para você exercer aqui em Monte Dourado, você teria que ir lá em Belém, né, para pedir autorização do Corém do Pará para poder exercer a profissão. Então, eu tenho que estar inscrito também lá na jurisdição onde eu vou exercer a minha profissão, certo? Então, ele faz essa expedição dessa cédula, que também serve como uma carteira de identidade profissional, tá? Onde vem dizendo lá a fotozinha, o pessoal vem dizendo o teu nome tudinho, data de nascimento, tá? A categoria profissional, se você é enfermeiro, se é técnico, é tipo como se fosse uma carteira de habilitação. Daquele mesmo jeitinho do CNH, pessoal, daquele mesmo formato. Tá? Outras competências dos Corentes, né? Fiscalizar e decidir os assuntos referentes à ética profissional, impondo as penalidades cabíveis, porque o Código de Ética ele vai trabalhar justamente só com isso, né? Infrações, penalidades, direitos e deveres do profissional, também do paciente, tá? Então, o Código de Ética ele vai trabalhar, gente, somente essa parte de ética profissional, impondo penalidade, tá? Então, ele vai chegar e fiscalizar, decidir, pessoal, em que política ele vai resolver deste modo esse tipo de penalidades aí, tá? Elaborar a proposta orçamentária anual e o projeto de seu regimento interno são políticas próprias do Corém, tá, gente, que é feita lá mesmo, submetendo-se à aprovação do COFEN, tá? Então, essa proposta orçamentária anual, são uma proposta que eles fazem todo ano, tá? E que é o aval do COFEN também, que é o órgão colegiado maior. Zelar pelo conceito da profissão e dos que a exercem, tá? Então, em norma, pessoal, não é só um órgão fiscalizador, tá? Não é só um órgão fiscalizador. Tem que ter o zelo do conceito da profissão, tá? É isso que eu falo que muitas das vezes, infelizmente, não acontece. Então, é o órgão praticamente que mais fiscaliza do que zela pela profissão no país. Certo, gente? Pessoal, a gente vai ficar por aqui, nesse slide aqui, tá? Nosso horário já ultrapassou, tá bom? E amanhã a gente vai continuar com a aula e tomara que a energia esteja de boa. Tá bom, gente? Dá uma lida nesse material, pessoal, tá? Que a gente vai entrar aqui somente só sobre o código de ética mesmo, tá? Vou até passar aqui para vocês verem, tá? Vamos falar sobre infrações, penalidade, receita, direção, como é feito, tá, gente? Eu queria trazer para vocês como é que é feito também a política deles lá para a votação, né, dos representantes das classes, tá? E essa parte aqui foi a parte que eu perdi, como eu falei para vocês. Tá bom, gente? Dá uma lida nesse material, pessoal. Tá? Aqui nós vamos falar sobre as principais legislações em enfermagem, o que vai dizer cada uma também aqui. Tá? Então, a gente vai ficar por aqui e aqui a gente vai entrar, pessoal, somente só sobre o código de ética mesmo. Tá bom? Olha aqui. Tá a parte recheada de quantas informações de boa. Isso aqui são material atualizadíssimos, que a gente vai aplicar para vocês, que isso daqui não cai em concurso público, não. Isso aqui despenca em concurso público, tá? Então, muito cuidado. Converse com os colegas de vocês, a não faltarem a aula, aqueles que estão de boa em casa aí, hoje é segunda-feira, estão com preguiça de assistir a aula. Infelizmente, a internet hoje não deixou quase ninguém assistir a aula, tá, gente? Mas é assim mesmo. Beleza, gente? Abro espaço para perguntas, se os senhores quiserem fazer perguntas, se não, tá? Deixam um oi aí e a gente vai ficando por aqui, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. Até amanhã, se Deus quiser, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Até amanhã. Boa noite, Ralena. Boa noite. Fico na companhia de Deus.